Porque eu tirei ciência e eu entrei em enfermagem. Tinha uma boa média, sempre fui boa aluna, apesar de ser tatuada e tal, e não sei o quê. E na altura tinha bué de piercings e eu era mesmo freak, assim, eu tinha bué da resistência das professoras, porque eu tinha tatuagens e piercings, e as professoras de enfermagem olhavam para mim e diziam: você não vai mostrar os piercings aos utentes, ele não vai ter confiança se você tiver um piercing na... Pronto, tinha um piercing no septo, né? Tipo, ok, eu percebo, é um bocado hardcore e tal, mas sabes, tipo, elas mandavam-me mesmo bué de abaixo, eu sentia-me super mal, estás a ver? Claro. E em cinema eles estavam-se lá a lixar se eu tinha um piercing, se tinha o cabelo verde, havia um gajo todo tatuado, mas pronto, eu até era bastante normal. Como eu chumbei no estágio, eu era obrigada a repetir o ano. Fiquei bem a pensar, tipo, é isto que eu quero, é isto que eu quero, é isto que eu quero. Eu tinha 3 ou 4 amigos que estavam a tirar cinema. Tchan, tchan. Tchan, tchan. Bem-vinda, Ágata! Obrigada, Sebastião! Fazemos um aperto assim. Olha, então, muito bem-vinda. Ainda bem que estamos aqui juntos para ter esta conversa, para conhecer um bocadinho mais sobre o teu trabalho e sobre ti. Estamos hoje perante a Ágata Melquiades. Melquiades, verdade. Incrível. Um apelido extraordinário, que já me vais contar a história do apelido, a existência. E a Ágata é uma produtora e a co-criadora da Cartel. E editora, freelance motion design, produtora, editora e mãe. Está aqui também, que é um papel muito importante e que tu levas com muita seriedade. Eu sei. E que me dá soft skills também, estás a ver? Claro, obviamente. Que depois, pronto, entram para usam, sim, exatamente. Servem para e para o indivíduo, não é? Tipo, porque também nós somos claro. O nosso trabalho é um reflexo da nossa pessoa, da nossa personalidade, digamos assim, portanto, não é? Pronto. Sim. Então, olha, pergunto sempre como é que nasce na pessoa o interesse por esta área, ou pela área criativa. Pronto. Ok? Podes... Pronto, começámos logo muito bem, porque eu não venho de uma área criativa. Tu sabes? Aliás, não sei se te lembras, mas acho que já te contei esta história. Eu e o Sebastião andámos na mesma secundária juntos. É verdade. Só que o Sebastião andava em artes e eu andava em ciência. Exato, ok. Olha, por acaso não me lembrava dessa. Sim. Yeah. Não, mas já falámos, porque eu sei que tu também conhecias pessoas. Tínhamos meus amigos também, exatamente. Exatamente. Na Maria Amália, aqui em Lisboa. Maria Amália, exatamente. Então, pronto. Então, para dar um contexto também, eu nasci em Lisboa, sou extremamente alfacinha, inclusive eu tenho uma alface tatuada. E cresci em Lisboa, mas quando eu tinha 11 anos, o meu pai foi fazer uma missão para a Holanda. E então eu tive 3 anos numa escola internacional na Holanda, onde conheci muitas crianças pré-adolescentes, né? Aqui assim, uma fase interessante também de formação, de todo o mundo. Não havia outra criança portuguesa, a única criança que eu tinha que falava português. Tinha um rapaz brasileiro que apareceu um semestre e tinha uma rapariga que era a mãe era portuguesa e o pai era sueco e ela falava um bocadinho de português. Pronto, de resto era tudo inglês, aprender holandês se quisesse. Os holandeses têm 90% de proficiência em inglês, portanto eu não precisava propriamente de aprender holandês, mas aprendi porque era obrigatório na escola. Mas eu acho que isso abriu... Tinhas que idade? Desculpa. Foi dos 11 aos 14. Ok. Eu acho que isso me abriu bué a minha cabeça. Estás a ver? Para ser uma pessoa tipo, super aberta, perceber que há vários tipos de pessoas, tipo, não há uma coisa certa nem errada, tipo, é tudo aqui, não há preto e branco, tipo, é o que eu acho sempre. Acho que é tudo ultra complexo, tipo, pronto. Isso é especialmente verdade porque a pessoa vem de Portugal também, não é? Que é um país mais nessas alturas, mais preto ou branco. Exato, estás a ver? Sim. Ou seja, eu tinha uma liberdade muito grande que eu não tinha, por exemplo, porque aqui como eu morava numa cidade grande, numa metrópole,
Por exemplo, eu para ir para a escola tinha que alguém me levar até à escola. Lá não, eu ia na minha bicicleta. Então estás a ver, tipo, essa sensação aos 12 anos de eu ser bem independente dos meus pais, isso foi tipo, foi altamente para mim. Pronto, eu acho que isso me abriu muito, muito, muito a minha cabeça. E depois, também, dar aqui um contexto. Os meus pais são os dois de áreas que não têm nada a ver. O meu pai é de economia, a minha mãe tirou sociologia. Mas também são áreas que depois acabaram por... Só que eles são pessoas, eu acho. Fazer parte também do teu trabalho, um bocadinho. Sim, mas sim, desculpa. O que eu queria dizer era que eles são pessoas que são sensíveis à arte, estás a ver? Então, eles, desde que eu e a minha irmã somos pequenas, que nos levavam a museus, a exposições, ao teatro, ao cinema, à ópera, ao bailado. A minha mãe chegou-me a levar tipo, porque ela pessoalmente gosta muito de dança, e então fomos também ver coisas depois mais modernas, quando eu já era maior. Mas tipo assim, a minha mãe e o meu pai, eu lembro-me quando era miúda, dos meus pais me deixaram em casa da minha avó para irem ao King ver um filme do Alain Resnais. Estás a ver? Então eu realmente hoje em dia fico bem a pensar, sim, fui para uma área criativa, mas também não era como se a área criativa estivesse tão fora do nosso universo, porque apesar deles não serem pessoas altamente criativas, e acho que a minha mãe tem até bastante criatividade, mas o meu pai não, é bastante... é mais racional ou não? Vem de uma área económica, né? E é da Marinha, não é? Então, pois. Pronto, tem assim uma personalidade bem diferente. Já eu sempre gostei imenso de filmes, de música. Música, então, era tipo assim a minha perdição. Eu acho que tenho muita pena de não ter aprendido um instrumento musical, mas era tipo uma coisa que foi muito premiável. Durante a minha vida inteira eu ouvi música, sempre, o tempo inteiro. Foi tipo assim a minha primeira grande paixão, eu diria. E depois, mais tarde, os livros também sempre existiram na minha vida. Ciências nessa... É uma boa pergunta, porque quando eu estava na Holanda, eles fizeram-me testes psicotécnicos, porque eu também teria que escolher uma área caso continuasse lá. Se bem que as áreas são um bocadinho diferentes, mas é mais ou menos como funciona aqui. E na altura, quando eu fiz os psicotécnicos, eles disseram-me, Ágata, tu podes ir para qualquer área, tipo, tu és boa em línguas, o teu pensamento abstrato é bom, tens alguma maleabilidade. Nessa altura eu andava a explorar muito teatro, queria ser atriz, fiz montes de aulas de teatro e não sei o que mais, não tinha jeito nenhum. Felizmente que alguém cortou aqui uma raiz. Pronto, porque não tinha mesmo jeito nenhum. Mas estás a ver, essa cena sempre... Mas depois, há uma coisa que é muito premiável em mim, na minha personalidade especialmente, que é o sentido de justiça e o sentido de querer mudar o mundo para melhor. E especialmente quando tu és jovem, és muito idealista, não é? Então eu fui para ciências porque o sonho que eu tinha naquela altura era eu tirar enfermagem para ir trabalhar mais tarde com tipo os Médicos Sem Fronteiras ou associações não governamentais para países de terceiro mundo, fazer o desenvolvimento desses países na saúde desses países. E esse era o meu sonho daquela altura. Curiosamente, as minhas amigas que ficaram nessa altura é literalmente isso que elas fazem, trabalham com os Médicos Sem Fronteiras a desenvolver tipo neomaternidades, cenas assim da faculdade, sim, desta faculdade. Não, porque eu tirei ciências e eu entrei em enfermagem. Ok. Eu fiz os exames nacionais. Uau, ok. Entrei na faculdade em Lisboa, na minha primeira opção, na faculdade com maior média para enfermagem. Eu tinha uma boa média, sempre fui boa aluna, apesar de pronto, ser tatuada e tal, e não sei o quê. E na altura tinha bada piercings e eu era mesmo freak, assim, era mesmo diferente. Mas sempre fui muito boa aluna.
Aí interessava-me também, e não tinha dificuldades também, pronto. Acho que isso ajuda bastante. Claro, obviamente, sim. Então, mas conta-me lá, e o que depois, é que de repente nessa enfermagem... Fui para a enfermagem. Quanto tempo é que tiveste? Tive 2 anos no curso. Okay. No primeiro correu tudo super bem, porque era essencialmente teórico. No segundo já não correu bem, porque tinha uma componente prática. E a componente prática obrigava-nos a ir aos hospitais e lidar com pessoas. E lidar com pessoas em situações de vulnerabilidade e de precariedade extremas, estás a ver? Eu fiz o estágio no Hospital dos Capuchos, numa ala de mulheres, que 50% das mulheres que estavam lá eram casos sociais. Ou seja, eram casos de pessoas que moravam no hospital porque não tinham onde morar sozinhas, estás a ver? É bué triste. E na altura, isso mexeu mesmo muito comigo, eu não conseguia lidar bem com as coisas, eu era muito miúda, eu tinha 19 anos, não tinha estômago para aquilo, acabei por chumbar no estágio. Como eu chumbei no estágio, eu era obrigada a repetir o ano. Isto foi mais ou menos a meio do ano, os estágios é mais ou menos a meio do ano. E eu fiquei a pensar, tipo, a seguir eu ter chumbado o estágio, eu tinha que fazer outra vez o ano, tinha que fazer outra vez mais não sei quantos estágios. Fiquei bem a pensar, tipo, é isto que eu quero, é isto que eu quero, é isto que eu quero. E eu tinha 3 ou 4 amigos que estavam a tirar cinema. Tchan, tchan. Tchan, okay. tchan. Estavam a tirar cinema na Lusófona. Na Lusófona. Yeah. E bons amigos, atenção. Ok. E comecei-lhes a perguntar, tipo, Com cinema, quem mas... tu estavas várias vezes. Exato, okay. Tipo, cinema, mas e tal. E até houve um amigo meu que me disse assim, olha, se não tens a certeza, sabes que mais o certo seria ir para a ETIC, vês se gostas e depois fazes o curso. E eu, olha, não é cedo nem é tarde, fui à ETIC, não fui à ETIC, mentira, fui à Restart. Mas pronto, a lógica é a mesma. Ia fazer um curso profissional para ver se era aquilo. Só que eu tive um grande problema, que era, quando eu cheguei lá, eles disseram-me, mas queres o quê? Realização, produção, não sei o quê, nananã, e eu sei lá o que é que eu quero, acabei de sair eu nem sei o que é que eu quero. Eu não sabia, eu não... Épico, muito sabe? Sim, claro. E eu lembro-me que a conversa foi tipo bué de vender o curso, estás a ver, mas não interessava muito o outcome, estás a ver? Tipo, ele, não, porque isto dá-te imensas saídas e não sei quanto, mas não é verdade, tipo, não dá. Um ano a aprender realização, não vais ser realizador, tipo, não, claro. Não vai acontecer. E como eu também não sabia esta área e não sei o que mais, e o investimento era altíssimo e não sei o que mais, eu comecei, se eu me candidatasse logo a cinema, pelo menos aprendia logo tudo, estás a ver? Aprendia um bocado disto. Entretanto, pensei ainda em candidatar ao conservatório. E a Restart também é um curso tecnológico, se calhar se fosse ao cinema, a Lusófona era uma licenciatura, já também outra... Exatamente, porque isso foi um grande problema, porque eu técnico profissional era o que eu queria dizer, o curso da Restart, não tecnológico, enganei, mas sim. É isso mesmo, ou seja, aquilo não me equivalia a nada, equivalia-me à secundária que eu já tinha feito. Claro. Depois também houve o grande problema do baque dos meus pais de dizer, olha, vou sair de uma área que tem 100% de empregabilidade para cinema. Aqui ou em qualquer lado do mundo. Pronto, também não foi uma notícia muito bem recebida. E também havia uma outra parte que era tipo, o que é que eu vou fazer agora e tal, e não sei o quê. Ainda fui ver se me podia candidatar ao Conservatório de Cinema. Porque achei, se eu entrar no conservatório não vão ter como me dizer que não me vão pagar a propina, né? Mas eu não podia entrar porque para eu me inscrever já tinha passado. Para me inscrever, os exames ainda iam ser, porque aquilo tem um exame é um exame próprio, não é? Para entrar no conservatório, comecei a tentar perceber, o que é que eu quero fazer, o que é que eu... Então, mas se calhar vou para aqui para o cinema e pelo menos já conheço aqui pessoas e tal. E se não gostar também posso mudar para o ano, estás a ver? Tipo, posso fazer novos exames, tipo, pronto. Então, um bocado nessa lógica, vendi um bocado essa ideia aos meus pais, estás a ver? Tipo, olha, vou tentar aqui e tal e não sei o quê. Só que, e descobri que só tinha que repetir o meu exame de acesso. O único exame que eu tinha que repetir era de português. Então fui fazer não a Maria Amália, porque eu
eu já te contei isto, mas pronto, eu saí no o 12º eu fiz no Camões. Fiz o 10º e o 11º no Maria Amália, depois tinha um namorado que andava no Camões, fui para o Camões, fiz os meus exames nacionais de acesso à faculdade no Camões. Quando fui repeti-los, fui no Camões, inclusive apanhei uma professora minha de matemática, que se lembrou de mim, tipo, que é uma coisa engraçada. Pois já tinha passado algum tempo, não é? Já tinha passado 3 anos. Pois, exato. Entretanto, pronto, passei na boa, tipo, e entrei no curso na faculdade. Pá, e quando entrei na faculdade, o curso chama-se Cinema, Vídeo e Comunicação Multimédia. Entretanto, já deve ter mudado. Exatamente. Já mudou, porque eles, entretanto, agora... 2006, 2009. Eu não sei. Temporal. Está aqui. É o que tens online. Deve ser. Sei que eles agora já têm uma licenciatura de animação. Tem. Mas na altura não tinham. Eu acho que eles já haviam estar, se não era nesse ano, nos anos seguintes já haviam ter, porque eu quando saí daqui em 2009 também, 2008, eu lembro-me que havia. Sim. Só que lá, mas eu não tinha muita crença naquilo. Olha, eu sei que... se calhar erradamente. Podemos entrar já para os anos de faculdade. Vamos? Sim, okay. Vamos. Pronto, é assim, na faculdade, o que aconteceu? Faculdade? Eu entrei na faculdade, exato. Foi? Quando entrei no cinema, primeiro o curso era anti-praxe, foi logo tipo, melhor coisa ever, porque eu tinha sido praxada na primeira e foi das coisas que eu mais odiei. Anti-praxe, pois sim. O curso era anti-praxe, o diretor do curso, era anti-praxe e disse-nos, vocês estão proibidos de praxar. e ninguém queria praxar, porque toda a gente achava praxe uma estupidez. E o que se fazia era, no final das praxes, fazia-se um grande jantar para todo o curso de cinema, que apanhava o primeiro, o segundo, o terceiro e na altura havia o 4º ano. E então, olha, esse jantar era tipo sempre super épico, toda a gente apanhava uma grande bodeira, toda a gente se conhecia, o curso era super coeso, toda a gente se falava entre si. E depois teve outra coisa que foi, tipo, eu encontrei a minha tribo, estás a ver? Tipo, eu cheguei lá, tipo, fui bué da bem recebida, tipo, eu tenho amigos dessa altura, tipo, pois, são meus amigos. De conforto nas pessoas que encontravas ali. Né? Então, acho que isso também valeu bué, porque eu, enfermagem, eu tinha as minhas amigas, estás a ver? Eu tinha um nicho, eu sempre encontro, né? Mas, por exemplo, eu tinha bué da resistência das professoras, porque eu tinha tatuagens e piercings, e as professoras de enfermagem olhavam para mim e diziam, você não vai mostrar os piercings aos utentes, que disparate é esse? Ele não vai ter confiança se você tiver um piercing tinha um piercing no septo, né? Tipo, pronto. Ok, eu percebo, é um bocado hardcore e tal, mas sabes, tipo, elas mandavam-me mesmo bué de abaixo, eu senti-me super mal, estás a ver? Pois, claro. Em cinema eles estavam-se lá a lixar se eu tinha um piercing, se tinha o cabelo verde, havia sempre alguém pior, havia um gajo todo tatuado, mas então, pronto, eu até era bastante normal, né? Claro. Depois, em cinema. Mas diz-me lá, o curso correu bem, gostaste, muito teórico, pouco prático, mais prático? Adorei. Então, o curso, primeiro, a coisa mais fixe do meu curso foi exatamente, ao contrário da ETIC e da Restart e de todas essas, não sei se são agora hoje em dia assim, mas na altura eram muito especializadas em áreas. O meu curso era extremamente abrangente. Eu aprendi a fazer sites, eu aprendi a usar o Illustrator, não, nem sequer era o Illustrator, era o Freehand, exatamente. Aprendi 3D, aprendi 2D, aprendi aprendi luz, aprendi sobre máquinas, sobre edição, sobre a outra parte, direção de arte. No fundo, tudo, não é? Em cinema, tudo. Tudo. Produção, documentário. E depois os vários tipos de narrativa que existem. Olha, o curso não podia ter sido... Foi, tipo, a melhor coisa que me aconteceu na minha vida, sem dúvida nenhuma. Exatamente porque era muito abrangente, estás a ver? Eu saí de lá já com uma boa base de edição,
Aliás, acabou por servir, quando tu chegaste à Restart, eles perguntaram aquelas coisas todas, tu não sabias o que é que querias, portanto este serviu perfeitamente porque mostrou-te tudo, olha, isto é cinema. Yeah. E agora daqui vais tu, depois, não é? Os cursos, aliás, devem um bocado servir a esse propósito, que é dar-te uma base, não é? De mostrar-te o que é, não é? Em animação, eu também fiz um curso que também era técnico ou profissional, mas eles também fizeram isso. A animação é isto. Exato. Agora, exato. É um bocado por aqui, não é? Eu acho que é. Deixa Mas um que eu acho que a pessoa não está bem preparada para ir logo assumir um cargo, mas dá-nos essa... e que eu acho normal. Isso. Porque eu acho que ninguém sair da faculdade, exceto se for realmente excepcional, claro, está preparado para fazer uma função completamente a 100%. Por isso é que existem estágios e tudo mais, não é? Mas eu adorei o curso, fizemos montes de tipos de exercícios, filmámos com película, mas a Lusófona tem uma coisa muito boa que era, eles investiam muito em tecnologia e eles estavam sempre, tipo, era a creme de la creme, era o que... Tudo o melhor, tudo o melhor. E é assim, é uma faculdade privada, a propina na altura já era bastante alta, mas nós tínhamos acesso até no último ano em que eu estava na faculdade, até a um estúdio de mocap nós tínhamos acesso. Pois. Eu acho que o primeiro estúdio de mocap de Portugal é da Lusófona. Estás a ver? Estou a ver, pois. Antes do coisa, porque havia uns professores que eram interessados nisso, havia uns que queriam explorar e tal, olha, mocap, estás a ver? Tipo, devia ser bonito na altura, devia. Mas olha, então, tu terminaste o curso, estagiaste? Olha, eu não estagiei. Porquê? Porque eu, no segundo ano do curso, havia umas coisas que havia um pessoal que trabalhava no armazém, que era essencialmente onde a gente ia levantar, tipo, câmaras de filmar, tripés, luz, coisas de som, pronto, para fazer os nossos exercícios, tínhamos que reservar, tinha lá um sistema para reservar, não sei o quê, havia uns quantos alunos que trabalhavam só nisso, e depois a Lusófona, os gajos pensam bem, usavam os seus próprios alunos para fazer conteúdo, eles próprios, da Lusófona, portanto filmavam, chamavam os alunos para filmar, chamavam os alunos para editar, e então tinham um estúdio, e então eu tinha muito gosto por editar, foi das primeiras coisas que eu gostei. Curiosamente, dizer que aprendi a editar no Avid. Ok. No Avid. Aconteceu. Sou muito velha. Eu fazia as coisas em Betacam também. Ainda apanhei a troca para a XDCam. Só não apanhei. Não são muito familiares, mas vai. Mas só não apanhei aquelas rodinhas, estás a ver? Porque basicamente tudo antes era bem. Primórdio. Tipo, era bem no início, não é? Tipo, aquilo foi eu apanhei o início da digitalização. Pois, claro, exatamente. Né? Da digitalização, dos 35mm e 16mm para agora tudo a RIS e Blackmagic, não sei o que mais. Pronto. Eu não fiz estágio porque eu editava para a escola. Então eles ofereceram uma bolsa em que, já não me lembro qual era a condição, mas eu dava não sei quantas horas por semana à coisa para estar lá à frente dos ouvidos. Ok. O que é que isso me trouxe? Trouxe-me uma grande confiança, porque eu saí da faculdade com para aí 4 ou 5 peças editadas, tipo, completamente editadas por mim, com a orientação do meu professor, atenção. Claro. Mas pronto, completamente editadas por mim, uma certa proficiência, eu ajudava também os meus amigos e quem que precisasse, a fazer as cassetes, por exemplo, isso era das coisas tipo, gravar uma cassete de grande filme, pronto, não, na boa, eu sei fazer isso. Tipo, houve uma altura que era a Ágata dos ouvidos, tipo, assim, pronto. Eu sempre gostei de trabalhar com computadores. Mas tinhas então assim um lado meio geek? Tinha uma coisa deves ter meio ainda, geek. Não é? Eu não sei porque... Mas não te vejo nesse perfil. A minha irmã teve um Game Boy quando era muito miúda, e nós tivemos um computador também, eu era criança.
Porque a minha mãe trabalhava com computadores, trabalhava numa empresa de hardware e sabia que aquilo era o futuro, estás a ver? Então trouxe-nos o computador. E, por exemplo, os meus pais nunca foram contra eu ter internet. Eles eram a favor de eu ter internet. Só que a internet, como era... Claro, tu agora tens uma visão diferente. Exato. Como era... Agora já não... Mas a minha internet era Mirk, né? Sim, claro. E MSN. Sim. Pronto. Sim, mas era daquela de disco e também interferia com a linha de telefone e tal. E não sei o que mais. Só me deixavam ir 1 hora por dia. Pronto. Mas ia, estás a ver? Claro. Isso fazia parte da minha vida. Tipo, nunca... Tipo, o computador sempre esteve lá. Claro. E depois, mais tarde... Pá, eu tinha muitos amigos que queriam... Era tipo filmar, estarem... Não sei o quê, e eu achava aquilo tudo uma grande seca. Achava uma grande seca ter que acordar cedo, ter que aturar os atores. Hoje em dia, por acaso, não acho nada, mas acho super interessante até. Porque não tenho que fazer todos os dias, não é? Pois, claro, pois. Mas sim, tipo, eu achava isso tudo uma grande seca. Não sei o quê. E depois, no último ano do curso, no último semestre, eles pedem-te para tu escolheres 2 optativas. E tu podes escolher entre realização e escrita, produção, pós-produção, e a terceira é direção de fotografia e arte e não sei o que mais, ou seja, tipo a outra parte. E eu escolhi pós-produção e produção. Porque no final mesmo, o teu exercício de final de conclusão de curso é fazer uma curta-metragem, que é tipo, são os alunos juntam-se em grupos e há uns que escrevem, consoante essas optativas, escrevem, eu editei uma das curtas, mas fui diretora de produção numa outra. Ok. Estás a ver? E engraçado que não houve nenhum único professor que me dissesse assim, Ágata, eu acho que na realidade era fixe tu combinares produção com pós-produção. Não houve ninguém que tivesse essa coisa, porque não havia motion design na altura, não era? Pois já. Não, havia, estava a começar, não era... Pois claro, não era uma... Não era uma área propriamente, mas é engraçado que hoje em dia eu consigo refletir muito e ver que eu tomei algumas decisões que na altura foram muito gut feeling, Pois. que se refletem depois. Revelaram-se importantes na... Muito bem. Olha, então, tu, depois desse curso, que aliás, bastante completo aqui, que mostraste, que eu nunca tive num ambiente desse, nem de curso de cinema, ou, pronto, as pessoas que fizeram, mas eu fiz um curso técnico ok. Exatamente, de animação. Certo. Pois. Mas gostei de saber que há essa, enfim... E também essa colaboração entre os alunos e tudo mais, sim, isso é importante. E eu tinha que fazer também uma curta, mas era tudo sozinho. Pois, é um bocado complicado. Estás a ver, é mais chato. Mas pronto, mais complicado. Mais interessante se tu puderes dinamizar aí os grupos e a malta trabalhar em conjunto. Claro. E tipo, por exemplo, nos exercícios, por exemplo, no conservatório, o conservatório de cinema e teatro é no mesmo edifício. Eles têm algumas coisas em que vão chamar o pessoal de teatro para fazer os exercícios. Nós não tínhamos nada disso. Nós chamávamos, era o amigo, não sei quem, não. Eu por acaso tinha uns amigos que estavam no conservatório e entraram em quase todos os meus exercícios. Havia um ou outro, estavam a entrar no meu... Porque estavam a estudar para ser atores. Olha, preciso de atores. Claro. E eles precisavam também de treinar à frente da câmara, né? Então era bom para todos. Então, sabes que eu acho que também sempre tive essa coisa, estás a ver, de essas... que é muito importante para a produção, que é a capacidade de encontrar os recursos rapidamente, estás a ver? De encontrar soluções e não sei mais. E eu sempre fui muito... Eu tinha boas soluções, e era rápida a pensar nelas e tal, e não sei o quê. Então, olha, acabou que mais tarde... E vai revelas. Mas até lá, que isto também é uma coisa que eu acho interessante aqui deste teu percurso que tive acesso através do LinkedIn, é que tu realmente estás aqui muito tempo na edição. Então, muito tempo na edição. E tens aqui, vou só aqui dar uns nomes, não é preciso entrarmos em cada uma delas, mas tenho aqui que logo a seguir à universidade, um ano parece depois... Pronto. Tens aqui, queres fazer logo a seguir que eu saí da faculdade, essa aqui, eu fui trabalhar, eu encontrei um amigo e perguntei-lhe,
disse-lhe, olha, acabei o curso e tal, não sei o quê, estou à procura de trabalho, por acaso não tens... E ele, tenho, por acaso até tenho. Eu estou a sair do sítio onde estou e eles precisam de alguém. E ele também era editor. E eu, olha, não é tarde nem cedo. E então era editar castings. Foi o meu primeiro trabalho. Não, o meu primeiro trabalho. Porque eu fui fazendo coisas no meio, pois claro, tipo, pois. Isto não está, sim, exatamente. não reflete nem um quarto. Claro, exatamente, até porque depois há aqui saltos de um ano, não sei o quê, portanto a pessoa faz sempre coisas nesse tempo, não é? E nem que sejam experiências, ou eu também editei casamentos, também não está lá nada disso, pronto, nem quero. Mas... Então, o meu primeiro trabalho mesmo era editar castings. Que era muito, muito fácil, mas pronto. Castings, portanto, o pessoal fazia castings para iam fisicamente à produtora, tinham lá uns diretores de casting, faziam o casting e depois mandavam para mim e depois eu juntava as coisas e metia os nomes e tal e não sei o que mais. Era uma coisa bastante técnica, absolutamente nada criativa, mas olha, foi a minha primeira experiência de trabalho, de responsabilidade, não sei o que mais. Exato. E depois... passado pouco tempo, não foi muito tempo, este meu professor, que é o Filipe Roque do Vale, que teve muita influência na minha carreira profissional, recomendou-me para a Cinemat. Sabia que eles precisavam de um assistente de edição, mas que um assistente de edição, na realidade, numa produtora, vai fazer tudo um pouco. Então eu fazia muita assistência de edição, mas também editava. Que era o que me interessava, que era tipo ganhar a lista, leque, não sei mais. Então fiz imensas coisas, inclusive fiz cinema em Portugal, fui assistente de pós-produção no Barão, de um filme do Edgar Pera, e fui assistente de edição e de pós-produção num documentário sobre a Raul Solnado. Sim. Dirigido pela Patrícia Vasconcelos. Interessante, ok. É editado pelo João Brás, que é hoje, não sei se é hoje em dia, um dos mais conhecidos editores portugueses. Mas pronto, ou seja, logo no início eu comecei logo assim, logo, pum. Não está no IMDb esses filmes? Não, eu não estou acreditada no IMDb. No IMDb sou apenas acreditada como anotadora de uma curta-metragem. Tens 4? Tenho 4. Tenho 4 títulos, pelo menos. Série, 2 curtas-metragens e um documentário. Ok. Mas pronto, eu agora estou curioso, é porque esses não estavam e tenho pena. Porque não, os da Cinemat não estou acreditada, não sei bem porquê. O Barão é muito giro. O outro que era até... o Rolo do Soldado também é fixe. E depois mais tarde fiz a Teia de Gelo. Que foi um filme que foi realizado pelo Nicolau Breiner. Pronto, e mais não digo. ok. Mais não digo. Olha, nesta época do Cinemat tens aqui uma intervenção com reportagem no Jornal Público. Pois tenho. Acerca de... Ai, meu Deus, o que tu foste buscar. Sim, mas é só porque eu achei isto interessante e é uma coisa que é relevante até hoje, quer dizer, não é? Esta noção destes... Já falámos também aqui mais vezes, mas não sei, eu pessoalmente acho que nós temos uma mentalidade muito própria em relação ao trabalho e que não é muito bom, não é a melhor, não é? E portanto, e pelos vistos desde 2011, pelo menos, e provavelmente atrás era assim, mas achei interessante e por isso estou aqui a partilhar, que és alvo de uma entrevista do Público onde perguntou sobre o por causa da greve, correto? Por causa da greve, mas também tinha a ver com o salarial. Sim, claro. Era a precariedade, na realidade, era sobre a precariedade. Porque os nossos primeiros trabalhos são sempre precários. Tipo... Não, sim, é verdade. Pronto. Mas eu imagino que eu estava a ler a reportagem e estava a pensar em ti a dizer aquilo. Engraçado, é uma coisa né? impressionante. Mas tens esse espírito reivindicativo e de justiça. Sim. Por isso é que eu me lembrava dessa... Sim. E depois acabei por sair da Cinemat exatamente porque eu pedi um aumento. Disseram... Ok, então saíste da Cinemat e foste para 14 bis. Pronto. É porque aí existe aqui Não, mas isto é Portugal ainda, 14 bis? Não é. Já não é. Então pronto, agora é que é. Então vá. Então vai, bora lá, voar. E agora voamos. Voamos, pronto. Exato. Então, em 2012 eu saí da Cinemat, fiquei como freelancer, mas... havia pouco trabalho, o trabalho que havia era muito mal pago, eu também não tinha um portfólio extraordinário, não é? Tinha um portfólio simpático para uma pessoa que tinha acabado há 1 ano e meio o curso, mas não tinha um portfólio e as pessoas estavam mesmo... estávamos no meio de uma crise económica, crise, não é? Claro. Uhum. Pronto.
E nessa altura eu decidi que eu queria ou fazer documentários, que era tipo, vou fazer documentários para mudar o mundo, pronto, ainda continuava com essa, estás a ver? Ou então vou-me tornar tipo ativista, estás a ver? Tipo, vou-me tornar ativista tipo 100% e não sei o quê. Ia para Berlim. Tipo, já tinha um plano. Só que eu andava sempre à procura de um trabalhinho, aqui e ali, uma coisa, não sei o que mais. Pá, e no Net Empregos apareceu-me assim, edição, não sei o quê. O perfil era exatamente o meu. Era o meu. E dizia que era em Fortaleza, no Brasil. E eu, olha, não é tarde nem cedo. Tipo, vou mandar. O não está garantido. Vou mandar. Pá, passado uma semana recebo uma chamada do Brasil e eu já nem me lembrava. Ligo. A minha entrevista foi por telefone. Ligam-me, não sei o quê, perguntam-me algumas coisas, não sei o quê. Eu, sei, tal, bora. E ele diz, olha, Ágata, eu vou pensar numa proposta e ligo-te de volta. Eu, ok. Pá, achei muito estranho, tipo, estão-me mesmo a chamar? Ok, muito estranho. E passado um tempo, o gajo manda-me um e-mail com uma proposta que eu ia ganhar bué de dinheiro, mano. Tipo, ok, hoje em dia não era bué de dinheiro, mas naquela altura era bué de dinheiro. Pois, em comparação, no comparativo que em comparação, e tipo, na altura o real estava a 6-1. Tipo, o real valia bué. Hoje, só para te dar ai, desculpa. Era 1 euro valia 2,5 reais. Só para dar um comparativo, hoje em dia 1 euro vale 6 reais. Pois, então, complicado. Pois foi a diferença. Existia uma certa capacidade de negociação da parte deles, que hoje em dia já não existe. E os gajos, não sei o quê, pagamos-te a viagem e ficas aqui num hotel e não sei o quê, e depois se correr bem, damos-te um contrato mesmo, tudo certinho, legalizam-te. Eu, olha, sabes que mais? O ativismo pode esperar 1 ano. Vou lá, faço dinheiro, trago o dinheiro para a Europa e vou ser ativista. Pronto, isto na minha cabeça ia super funcionar. Pronto, também teve outra coisa que foi dizer aos meus pais, coitados, já tinham passado pelo baque do Ciências olha, agora vou para o Brasil. Vou para o Brasil. Olha, coitados. Mas aí, pronto, vou para o Brasil trabalhar. Ou era isso ou ativista? Portanto... Tinha um problema. Sim, mas Berlim é aqui ao lado, não é? Não, pois também é verdade, ok. Sim, tinha um problema muito grave, que foi um problema que eu não me lembrei até chegar lá. Que foi, eu não conheci ninguém no Brasil. Quando eu cheguei lá, eu tinha checado se a produtora existia no Google Maps. Existia. E se existia, tipo, se tinha um site, se parecia credível e não sei o quê, ninguém ligava ao LinkedIn, não havia LinkedIn na altura, sim. Se era credível e não sei o quê, mas assim, eu não conhecia quem me estava a contratar, eu só sei que quando eu cheguei ao Brasil, a primeira coisa que eu pensei foi, o passaporte é meu e eu não vou dá-lo a ninguém, pá, é sério, eu podia-me ter metido mais nada. Felizmente era tudo legal e normal e estava lá uma pessoa à minha espera para me levar ao hotel e pronto. Também é o Brasil, então, claro, todas as promessas que foram feitas, algumas não foram cumpridas, nomeadamente a legalização e o contrato. Nunca me deram um contrato, não me legalizaram. Mas pagavam-me? Pagavam-me, mas pagavam em dinheiro. Opá, a sério, eu não... Olha, ok. Havia assim umas coisas assim. Brasil. Sim. Mas, olha, aprendi bué. Porquê? Porque é que eles me chamaram para ir para lá? Eles chamaram para ir para lá porque no Brasil as campanhas políticas têm um enorme impacto em termos de comunicação, ou seja, de audiovisual. Tem budgets milionários, primeiro para começar. É surreal, que tipo, aqui nem sequer é permitido, não é? Mas têm budgets milionários. Eles metem tudo o que é equipas a trabalhar, tipo, quase 24 horas, tipo, Então, basicamente, o que tinha acontecido? A produtora tinha 3 editores, full-time, e tinha mandado os 3 editores para fazer campanha política. Mas, ao mesmo tempo, a produtora continuava a produzir as coisas que tinha, tipo, na pipeline, estás a ver? Então, eles faziam
tudo... Quando eu cheguei lá, a 14 Bis era o topo da cadeia alimentar da indústria audiovisual de Fortaleza, eu diria até do Nordeste, porque Fortaleza, Ceará acaba por condensar muito audiovisual do Nordeste inteiro, estás a ver? E que depois se ramifica, tipo, para o Norte e não sei o quê. Eu fazia campanhas em que eu tinha que gravar, tipo, 40 cassetes. Estás a ver? 40 cassetes. Tinha campanhas... Olha, só primeiro, só para te contextualizar. Fortaleza, que é uma cidade... Assim, tipo, seria Aveiro para nós. É uma cidade de 3 milhões de pessoas. É enorme. Tipo, o tamanho do Brasil é continental. É mesmo muito grande. Isso era uma coisa que para mim era muito difícil de perceber, estás a ver? Pois, porque eu venho de um país, de uma cidade pois, super pequena. Pois. Estás a ver? Eu fiz coisas que passavam na televisão e tal, e não sei o quê. Pá, não tinham nem um terço do impacto que tinham ali, estás a ver? Pois. Estamos a falar de publicidade que era vista por milhões de pessoas. Tipo, pá, ficava assim, tipo, meu Deus. Tipo, pressão enorme. Pronto. E a razão que eu fui chamada foi porque eles mandaram os editores deles, que já eram, tipo, os editores, né, os sturdy, para fazer as campanhas políticas e, portanto, não tinham ninguém para coisa. Quando eu cheguei lá, eu perguntei-lhes, tipo, qual é o formato final de output? E eles não me sabiam dizer. Porque os rapazes que estavam a trabalhar lá, um era professor de matemática e o outro estava no primeiro ano da faculdade de publicidade. Estavam desesperados, tiveram que ir a Portugal Eles estavam literalmente desesperados. Portanto, eu entrei assim mesmo, tipo, pumba! Bora lá, não sei o que mais. E foi uma grande escola. Porquê? Porque eu fiz publicidade, eu fiz documentário, eu fiz televisão, fiz programas de culinária, que era uma coisa que fiz tudo. E eu fazia tudo. Eu editava, eu fazia a pós, eu fazia a cor. E sempre na 14 bis ou já estás também mandava uns After Effects também lá no meio, que era preciso, eu fazia. Não sabia bem mexer no After Effects. Eu tive... Na faculdade tive uma aula de After Effects CS3, mas atenção, porque essa aula era... portanto, aquilo era um complemento do design. Portanto, vamos dizer, se aquela cadeira era de design e tinha uma componente de After Effects, era para aí 80% de design, 20% de After Effects. Sim, ok. Uma coisa assim, estás a ver? Era muito pouco. Não, desculpa, mentira. Tive After Effects juntamente com Photoshop. Okay. Assim é que foi. Ensinaram-me Photoshop e a seguir ensinaram-me After Effects. Mas ensinaram-me, tipo, imagina, tipo, todas as aulas praticamente Photoshop e depois After Effects foi tipo isto também tem layers, também tem aqui não sei isto aqui dá para fazer umas coisas e tal. Estou a ver, pois sim. Pronto, estás a ver uma coisa assim. Ok. E portanto, eu sabia fazer qualquer coisa, estás a ver? E eu tinha interesse. Eu participei também da parte de pós-produção das curtas finais de curso, estás a ver? Eu tinha interesse nessa área. Mas eu não era muito boa nisso, estás a ver? Porque eu não sabia, eu não tinha aquele know-how e na altura não havia YouTube, nem sim, claro, havia, sim. Mas era... Sim, ainda por cima não estavas rodeada com o pessoal que sabia. Exato, e eu estava muito dedicada tipo, à edição, a selecionar o melhor take, pronto, essas coisas todas, a organizar o material e não sei o quê, e portanto essa outra parte de pós-produção se calhar falhava ali um bocadinho e não sei o quê. Pronto, dizer então que durante esse ano também foi quando eu conheci o André. Peace. Pronto, é porque eu acho que na realidade não vale a pena eu falar um bocado da minha outra parte da animação sem falar do André, porque... Pois, ok. É ele que acaba também por trazer foi uma coisa que puxa a outra, estás a ver? Tipo, e conhece o André também nestes contextos destas empresas? Nós conhecemos imagina, no CCP de lá. Ok. As nossas produtoras estavam a concorrer como melhor produtora do ano. Ganhou a dele. CCP, sabes que eu estou a fazer uma coisa que se chama CCP. Não é isso? Não, Clube de Criatividade de Portugal. Clube Criativo de Portugal. Assim sim, ok. Pronto, mas era uma premiação da área. Sim, claro. E ele já tinha trabalhado na 14 Bis. Como é que se chamava lá? Está bem, pronto, não faz mal. O André há de saber. Tá. Vou perguntar. Sei que eles me convidaram, não sei o que, foi super divertido.
e conheci-o a ele e ao rapaz que trabalhava com ele na produtora, que hoje em dia é um grande amigo nosso. Mas assim, não me liguei nenhuma. Não. Ele era exatamente como ele. Ou seja, um editor lá nessa altura, numa produtora em Fortaleza, no Brasil, mas atenção, não é São Paulo e Rio, porque São Paulo e Rio têm mercados mesmo, mas estamos a falar aqui Nordeste e não sei o quê. De onde é o André, aliás, não é? De onde ele é, exatamente. Um editor faz tudo. Se for preciso até faz um bocado de som, estás a ver? Edita, faz cor, pelo menos cor tem que ser, faz pós, limpa uma coisa, faz um lettering, um pack shot, às vezes faziam o que eles chamam de cartelados, que são aquelas coisas que a gente vê, tipo as Vortens da vida, que essencialmente é um catálogo animado. Pronto. Para perceber, ok. Eu fazia isso, eu não fazia a mínima ideia. O que é que era uma curva? Uma curva no After Effects, eu não abria as curvas, estás a ver? Tipo, como é que era? Bom, enfim. Esse tipo de coisas eu depois aprendi com o André, porque o André já estava muito mais avançado, ele já tinha trabalhado na produtora, já tinha feito uma campanha política. Quando voltou, não voltou para a produtora onde eu estava, voltou para a outra, para a concorrente. Que era esta aqui, Realejo? Não, isso é outra essa coisa. já é outra. Essa é minha, mas já é outra. Ok. E portanto, depois conhecemos-nos, depois apaixonámos-nos, e depois eu tinha um problema legal e tinha que voltar a Portugal. E foi quando a gente decidiu casar. E pronto, casámos e estamos aqui vivos e fofos. Exatamente. 12 anos. Que bem, ainda bem. E com resultados positivos. E com uma filha no meio dos gatos. Exatamente. Olha, pronto. Mas eu agora estava aqui interessado também então, em perceber como é que tu, entretanto, percebi que através do André possam ter os dois saído da edição e entrado já portanto, no Motion, mas eu tenho aqui. Eu sei que estiveste noutras Realejo Filmes, por exemplo, tenho aqui, ainda em Fortaleza, também com já em São Paulo. Pronto, mas então tens lá a Fortaleza. Mas pronto, pode ser erro meu também. Como assistente de edição, pós-produção e editora, portanto 2014, 2015, tenho aqui as datas. Mas então em São Paulo, porque eu tinha aqui em São Paulo Elmídia. E a RT. Sim. Também, pois, exatamente, exato. E a RT. Ok, são as duas de São Paulo, ok. Exato, também... e a Realejo também. Pois, ok. Então, é porque... Vão os dois ou... Exatamente. Então, quando nós voltámos, nós tínhamos vontade de progredir na nossa carreira, estás a ver? E nós sabíamos que em Fortaleza o mercado é pequeno. É um mercado que nós, para nós verdadeiramente evoluirmos... Pois, para a dimensão do Brasil, não é? Fortaleza é pequena, apesar de ser muito maior do que... Sim. Ou seja, nós íamos ficar imenso tempo a trabalhar por conta do trem, até termos um estofo para ir trabalhar por conta própria, estás a ver? Que era... Ou seja, o André queria ser freelancer e eu também não queria ter muitas ties, estás a ver? Também não queria estar atado a um lugar. Pronto. E então... nós dissemos, olha, sabes que mais? O melhor é... nós estamos agora... nós estamos tipo no prime time do nosso adulthood, né? Que era, tínhamos bué da vontade de fazer as coisas, tínhamos bué de brilho no nosso trabalho. Ainda temos. É verdade. Tínhamos algumas coisas que hoje em dia já não temos, né? Já não temos tanta paciência, tipo, já não temos tanta garra, não temos tanta... Claro. Aquele de querer fazer mais, de querer fazer coisas diferentes e não sei o que mais. Então nós fomos para São Paulo e, nós aceitámos tudo aquilo que nos aparecia, nós dizíamos que sim. Então, por exemplo, isso não reflete nem um terço daquilo que eu fiz em São Paulo. Em São Paulo eu fiz videoarte. Eu fiz... fomos filmar um concerto para uns amigos nossos, não sei o que mais, também filmámos e editámos. Uma experimentação, na verdade, não é? Fiz tudo aquilo que me apareceu eu fiz. Até porque também... Não havia construção de tempo, de dinheiro, estás a ver? Tipo, eu fazia, havia dinheiro, ok, ótimo, não havia. Pois. E a mesma coisa que para o André, só que o que é que aconteceu com o André? O André percebeu que o motion design, primeiro, era uma coisa que ele gostava de fazer e era uma coisa que dava mais dinheiro.
dava mais dinheiro e era um bocadinho mais especializado, estás a ver? Porque editores havia aos pontapés também. E depois o que ficou muito evidente também era que os editores tinham tipo uma linha, tipo, ok, eu sou editor, mas só edito tipo, coisas com famosos, só edito social media, só sei. Eu não, editava tudo. Edito tudo. A Real Eixo foi a primeira produtora onde eu trabalhei mais fixa, portanto ia lá todos os dias e tal, e não sei o que mais, e fiz um projeto muito grande, de 2 temporadas até, e cada episódio tinha 50 minutos, 4 partes, sobre a multidiversidade religiosa no Brasil. Entre o céu e a terra? Entre o céu e a terra, exatamente. Viste? E que foi muito fixe, foi muito fixe. Interessante esse tema, não é? Aprendi bué, eles deram-me também para depois, quando eu ganhei alguma confiança, deram-me mesmo para eu editar os episódios, que foi muito fixe, porque no início era tipo mesmo para eu ser assistente pós e assistente de edição para os editores, mas depois acabaram por me passar uns episódios e depois ainda me chamaram para fazer a segunda temporada mesmo como editora, que foi muito fixe. E tinha uma componente de ficção, estás a ver, que era a parte que eu mais gostava. Claro. Ou seja, eram talking heads, eram tipo construir um discurso coerente, ainda que fossem várias religiões ou seja, a base era que as religiões falassem sobre temas, estás a ver? Então os temas podiam ser super diversos, desde o tempo, a morte, o casamento, como é que sabes? E depois, dentro disso, as várias temáticas dentro das coisas. Pá, era super interessante, super interessante. Ainda fiz algumas outras coisas com eles. Depois de acabar a primeira temporada, eu e o André fomos fazer uma grande viagem, que foi que na altura nós já tínhamos esse bichinho das viagens. Eu sempre adorei viajar. E depois o André também gostava de viajar, ele só nunca tinha viajado. Mas depois... Nós já nos conhecíamos nessa altura, ou não? Não. Não? Ok. Isto ainda foi em São Paulo. Tem ideia de uma grande viagem vossa? Foi nos In-Betweens. Não sei, mas pronto, desculpa. Ok, foram fazer uma grande viagem? Fomos fazer uma grande viagem que fizemos São Paulo até ao extremo sul da América do Sul e depois tudo para cima até Santiago e depois Santiago outra vez São Paulo. Fizemos uma grande parte a pé não, fizemos de autocarro, claro. Estás a ver? Éramos mesmo backpackers. E que aquilo abriu-nos também de novo aqueles olhos, que era tipo... o André tinha feito uma campanha política também. Eu tinha acabado esse trabalho. Eu estava entre trabalhos, estás a ver? Tipo, eu não sabia o que é que ia coisa. Mas nós já tínhamos aquela viagem planeada e fomos e foi tipo a melhor coisa que a gente fez, tipo. E a gente ficou bem tipo, ok, a gente quer trabalhar para ir viajar, trabalhar para ir viajar, trabalhar para ir viajar. E foi um bocado isso que a gente fez, estás a ver? A gente vivia muito, e eu e o André somos super sociáveis, e tu sabes. Uhum. Mas pronto, foi um bocado isso. Depois a certa altura também tinha muita garra, continuei a ter muita garra e a ter muita vontade, mas comecei a perceber tipo, olha, sabes que mais? Vou diversificar. Fui fazer um curso de motion design. Exatamente, tenho aqui na Méliès, exatamente, Sim. Escola de Cinema 3D. Eu vou-te dizer uma coisa engraçada, quando fui fazer esse curso, o meu professor do curso trabalhava com o André, na Band. Pá, juro-te. Eram tipo amigos. Yeah. Mas isto era mesmo de Escola de Cinema 3D e animação. Era uma escola cinema 4D, profissional. Não, só After Effects. Eu só fiz After Effects. Mas a escola tinha bué de tipos de cursos. Porque a escola é de cinema, está bem, ok. Tinha 3D. Vários tipos de cursos, era muito fixe. E o meu curso era mesmo planeado para pessoal que estava a sair de uma área para outra, estás a ver? Fixe. E então, tipo, eu também estava ali, não sei o quê, não sabia bem. A Illimídia, que foi o meu emprego seguinte, já tinha a ver com motion design. Portanto, vocês estavam a ver em São Paulo agora, nesta altura? Estávamos em São Paulo. Porque nós viemos para cá, casámos e decidimos, tipo, olha, em vez de Fortaleza, vamos para São Paulo, que vamos ter mais oportunidades. E de facto porque São Paulo, tipo, se tu estiveres numa esquina, vem alguém e pergunta-te, olha, não queres ir trabalhar não sei onde? Tipo, pá, sério, há muita oportunidade. O mercado é enorme. Pá, o mercado é tão grande que
Pá, o André, por exemplo, foi trabalhar para mercado nacional, não é? o mercado deles, pois, lá, só lá. Sim, lá. Sim. O mercado é tão grande que ele, por exemplo, trabalhou para Black Maria, se eu não estou em erro, é o nome da produtora, que era uma coisa enorme de VFX. Ele também passou as passas do Algarve, também fez muito compositing. Na altura em que as coisas não havia AI, era tipo cinema frame. Sim. Que era tipo, mesmo ele sair lá a dizer: não quero isto para a minha vida. Pois. E tudo em after. Mas trabalhava nesses sítios super grandes, a fazer projetos, esse era da PepsiCo, mas pá, projetos milionários, para ir a uma entrevista com 2 gajos que tipo, o estúdio eram 2 bacaninhos ali a trabalhar, estás a ver? E o intermédio, estás a ver? Tipo, o meio disto é enorme, tipo, há tanta coisa a acontecer, há tanto dinheiro ali a ser feito. Pois. Todas as empresas precisam de comunicação e o motion design está muito sedimentado no Brasil. Pois. Aliás, o Brasil acho que é uma boa escola. O Brasil e a Argentina de design. São muito bons. O Brasil de animação, pá, são ótimas escolas. Ótimas. São mesmo bons profissionais, é verdade. E também é por isso, é porque submetem-se a grandes coisas muito rápidas também, e grande mercado, e tem tudo para ontem. Tudo para ontem. Mas eles depois especializam-se e são muito bons. Yeah. Pelo menos houve aqui uma fase onde os brasileiros eram muito grande exemplo, até mesmo no 3D também e tudo mais. Yeah. Ok, muito bem. Então, e esse curso foi muito útil? Foi muito fixe, eu ganhei muito boas bases. E uma coisa muito fixe que o Isaac fazia era falar sobre os princípios de animação, que foi nessa altura que eu fui ao meu Animator Survival Kit. Exato. Para tentar perceber aqui melhor e tal, e não sei o que mais, mas que o André já tinha e que o André já usava e que já não sei o que mais, ele já sabia dessas coisas. O quê? Animação em arco? Já sei, bué. Sabes, tipo... Eu disse mesmo ao estilo mesmo. Não é? Estás a ver? Não. Exato. Por favor. Pronto, e a Illimídia, curiosamente, apareceu porque eles mandaram um e-mail a perguntar a disponibilidade do André. O André estava na Band, na altura, só para dar um contexto, a Band é tipo a SIC, lá é um grande canal de televisão, e ele estava a fazer o Masterchef para eles, fazia ali umas animaçõezinhas e não sei o que mais. Olha, foi dos melhores, era super bem pago. A escala nem sequer era... Na Band ou na... Na Band. Nem sequer era 8 horas por dia, era só 7 ou 6, ok, que era. Relaxado. Era, a única cena chata era que São Paulo é uma cidade gigantesca, é realmente muito, muito grande, e ele demorava 2 horas a chegar ao trabalho. Então, pronto, isso era realmente chato, porque era tipo do outro lado da cidade. Isso era muito chato. Mas, também de novo fez altos contactos, tipo, aprendeu, bué, não sei o que mais. E estava ocupado quando a Illimídia... Então ele disse assim, olha, Agatha, que tal isto a entrevista? Então mandei-lhe um e-mail a dizer, olha, o André, não sei o que, mas olha, eu até tenho disponibilidade e tal, se quiserem marcar a entrevista... Alinho. E foi assim que eu consegui o trabalho da Illimídia, porque também a Illimídia, que já não se chama Illimídia, agora já tem outro nome, fazia uma coisa que era, fazia conteúdos de publicitários. Tu aqui já foste mesmo como motion designer. Motion designer. Fazia conteúdos publicitários, que eram aqueles cartelados que a gente falou. Sim. Umas coisinhas assim, super, super básicas, para passar em elevadores de prédios comerciais. E eles tinham o médio, estás a ver? Eles tinham o meio. Eram eles só que faziam o meio era deles, estás a perceber? Portanto, a Illimídia, quando eu entrei, era tipo uma coisa que eu nunca tinha estado. Uma empresa gigante, com 300 funcionários, tipo Copa, tipo coisas tipo fofoca. Eu só trabalhava em empresas super pequenas, onde eu tinha tipo relações diretas com os meus patrões e cenas assim. Pois sim. De repente eu entrei para uma coisa que é tipo, eu nem sabia quem era o chefe, estás a ver? Tipo, assim, uma cena boa fora, tipo, nós tínhamos cubículos. Mas também foi uma grande escola, porque eu aprendi muito a animar, por isso, eu posso dizer com confiança que sei o que é um keyframe.
Sabes? E nessa altura já usava as curvas do After Effects. Uau, ok, incrível. Boa, brutal. Yeah. Ok, Pronto. muito e bem. depois Tiveste acabei aqui por sair. pois, exatamente. Acabei por sair da Elimedia para ir para a RT. E voltaste a fazer aqui a edição. Aqui já era. Fiz bastante assistência de edição. Editava umas coisinhas, uns pitches, umas coisas assim. Umas coisinhas, nada de mais. Mas eu fui chamada como assistente de pós. Então, na pós eu fazia muitas coisas. Fazia tipo... primeiro, a coisa que ele mais gostou de mim era que eu sabia mexer em Avid. Que era tipo, uau, sabes mexer em Avid. Já estava um bocado... Em desuso total. Eu usava Final Cut na altura. Pois. Estás a ver? Mas depois lá era consoante o editor. Havia editores que usavam Avid e havia editores que usavam Final Cut e eu usava os dois. Mas depois, para a parte de pós, eu fazia exclusivamente em Final Cut. Tipo, aí eu disse mesmo, tipo, olha, se queres que eu legende à pata, que eu fazia tipo ao frame, eu legendava coisas ao frame, tem que ser no Final Cut. Pois. Que é quando eu sei os atalhos e não sei o quê. Porque o Avid já tinha perdido os atalhos, estás a ver? Pois. Pronto. E pronto, e foi muito fixe também. Aprendi bué. Só tive um problema na RT, que foi... na Elimedia eu já tinha tido um bocado essa coisa que... Eu ficava um bocadinho à parte, estás a ver? Porque eu nunca gostei muito de trabalhar em corporate, tipo, não tinha muito a ver com a minha... As pessoas que trabalhavam comigo não tinham muito a ver comigo... Não sei, fiz bons amigos na Elimedia, mas havia grupos, estás a ver? E eu não pertencia exatamente a nenhum grupo, tipo, eu saltava de grupo em grupo, basicamente. Pois. E quando eu fui para a RT, o grupo era só um e era muito sólido, porque eles trabalhavam, tipo, há 8 anos juntos. Estou a ver, pois. Tipo. E não te consegui, sentiste que não conseguiste? E eu senti-me bué da parte, eram pessoas fixes, mas eu não... Não estavas bem a integrar. Não bateu, estás a ver? Aquele santo não bateu e tal, e não sei o que mais. Mas eu adorei e deu-me assim uma grande perspectiva. Eu fiz longas internacionais e nacionais, no caso brasileiras, né? E tinha conversas super interessantes, estás a ver? Conversas à hora do almoço que normalmente, se calhar se fores trabalhar para o telemarketing não vais ter esse tipo de conversas, né? Pois. Isso era fixe. Mas realmente tinha outra parte que eu, não sei, sentia e tal, e não sei o quê. E nessa altura eu já andava a magicar na próxima viagem. Qual é que ia ser? Pois. Viagem. Pois já fazias o trabalho, era uma coisa um bocado mais uma... Porque depois daquilo de eu ter percebido, eu tinha tipo... Eu achei que ali era o meu final, que era tipo, eu ia para cinema, foi tudo aquilo que eu quis até então. Então, quando eu for trabalhar para ali, eu vou ser bué da feliz e eu não vou querer fazer outra coisa. Mas há 350 mil variáveis e, na realidade, assim, eu gostei, houve longas que eu gostei mais de fazer, houve longas que eu gostei menos de fazer, mas todas elas me ensinaram muitas coisas sobre tudo, sobre o olhar, sobre a edição, sobre montes de coisas, sobre a narrativa, sobre pensar os planos. Claro. Mas depois havia uma outra parte que era tipo, eu não era verdadeiramente feliz ali. Pois, claro. E depois fiquei meio tipo a pensar, se eu não sou feliz aqui, que era tipo o que eu achei que era a minha meta, estás a ver? Então não, acho que eu provavelmente vou ser internamente infeliz, estás a ver? Ou inconformada, ou tipo sempre a querer mais. Na realidade eu acho que é mais isto, que é, eu tenho sempre vontade de fazer mais, de fazer outra coisa, de fazer uma coisa que eu ainda não fiz, de me desafiar. Pois é. Estás a ver? E de facto, apesar de as longas metragens serem todas bem diferentes umas das outras e terem tipo 350 mil variáveis, elas acabam por ser, todas elas terem a mesma coisa. Pois sim, eu percebo. Um processo relativamente similar. Claro. E tal. E então, pronto, nessa altura já estava assim um bocado, não sei o quê. Já estavas a entrar nessa fase do... Quero viajar. E era a altura da campanha política.
E então, olha, não era cedo nem tarde, recebi uma proposta para ir para uma campanha política e despedi-me da RT. Foi o Canvas 24? Não. Despedi-me não, esta não está. Despedi-me, fui fazer na campanha política, era horrível. Durante um mês não tive folgas. Okay. Trabalhei de segunda a domingo, mais de 10 horas por dia, sem folgas. Mas pronto, olha, tirei o meu. Depois eu e o André ainda fomos fazer um segundo tour na Belém. Também trabalhámos que nem uns animais. Mas olha, esse dinheirinho pusemos assim no nosso bolso e isso foi o que nos permitiu fazer essa grande viagem que tu estás a falar. Exatamente, pronto, ok. Ficámos 7 meses a viajar. Mas isso foi em que ano, essa viagem? Então, essa viagem foi em 2017, porque foi no ano em que nós... Como é que eu vos conheci? Onde é que eu vos conheci? Tu conheceste o André em 2017. Ele tinha acabado de voltar. Porque vocês voltaram para Portugal. Porque a razão que nós fizemos aquela grande viagem foi porque nós tínhamos decidido ir tentar na nossa vida em Portugal. Em Portugal não, na Europa, atenção. Não era certo que era Lisboa. Okay. Não era certo que era Lisboa, mas nós íamos um tempo para Lisboa e depois logo íamos ver o que é que estava. Ali para e portanto, mandámos umas caixas de coisas, tipo livros... coisas que a gente não se quis desfazer, estás a ver? Mas eram tipo 4 caixas, tipo, o resto tudo vendemos. Ficámos sem casa, nem lá nem cá, e fomos viajar. E foi espetacular. Fizemos o resto da América Latina que não tínhamos feito. Portanto, começámos em Santiago até à Colômbia, tudo de autocarro. Depois apanhámos um avião até Nova Iorque fomos para a Tailândia e depois fizemos o resto da viagem, que acho que foram mais 4 meses, fizemos no Sudoeste Asiático, foi tipo, também, mega, foi muito fixe. Pois lembro que era assim uma grande viagem mesmo, lembro do André entusiasmado com essa... Foi mesmo muito fixe, muito fixe. Ok. Mas estás a ver, tipo, foi isso, tipo, nós gostamos daquilo que fazemos, mas... Depois às vezes há aqui uma coisa a mais, estás a ver? Não, tipo, para nós era também, viagem, estás a ver? Claro, gostar do que se faz também depois é monótono, depois, não é? Em particular se tu estiveres sempre nesta de ir para uma empresa ou é monótono porque não é o teu próprio projeto, que também pode ser diverso, mas acaba por tornar-se, porque tu fazes aquilo muitas vezes, não é? Pois, tudo o que seja, eu também tenho um bocado essa experiência, acho eu, com a publicidade, acho que qualquer pessoa que trabalha em publicidade há muitos anos, por exemplo, vai deparar-se com essa, ainda que os projetos sejam também diferentes, o workflow é idêntico, é semelhante, como estavas a dizer há bocado e bem. E os problemas dos clientes são os mesmos. Sim, exatamente, exatamente. Se tu não te desafiares e não te derem desafios... Claro, exatamente. Há pessoa... Não, atenção, porque eu acho que há muito boa gente que funciona bem com isto e está tudo ok. Sim, exatamente. Tipo, ótimo, olha, se não precisas ser desafiado, perfeito. Bom, exatamente. Eu claramente preciso. Pois, claro. Eu claramente preciso de desafios na minha vida. Sim. Por isso é que também fui mãe, né? Claro, olha, boa, exatamente, essa é uma excelente desafio. E foste mãe e continuas a querer o desafio, portanto é um somatório. Pronto, o 24 Canvas foi porque eu fiz um bocadinho antes de fazer a viagem precisava também aqui precisava de um último projeto ali para fechar ali as continhas certinhas e não sei o quê. E apareceu-me este freela que foi espetacular, que fiz uma websérie, uma série, mas era uma série grande, cada episódio tinha tipo 20, 30 minutos, e era sobre o Carnaval do Brasil, só que da perspectiva do contest, porque eu não sei quanto tu sabes sobre o Carnaval no Rio de Janeiro. Sim, só sei o que me dizem. Mas aquilo é uma competição, é uma competição tipo ferrenha. Pois. Ferrenha. E então aquilo, a série era sobre, acho que são 7 itens que pontua, e era cada um sobre cada item, e cada um era filmado numa escola diferente de samba, que também era muito interessante. Portanto, o gajo foi para lá, eu era um realizador que eu depois conheci, que foi para lá e não sei o quê, e filmou e depois precisava de alguém para pegar naquele material todo e fazer alguma coisa com aquilo. E pronto, lá fui eu. Ok. Foi muito fixe e por acaso ficou bom. Boa. Eu depois procurei online, mas tinha muitos resultados. Se tu quiseres, não era esse o teu especificamente, havia muitos resultados porque
deve haver muito material sobre obviamente sobre o Carnaval e sobre Sim, eu sei que ele estava no site da Red Bull há relativamente pouco tempo. Ok. Yeah. Olha, muito bem, então, de repente, Brasil, viagem feita, cá estamos nós na Europa, agora em Lisboa só para coisa, mas vamos ver o que é que daqui para a frente o que é que vai acontecer. Muito bem. E de repente acontece aqui uma outra... Yeah, basicamente. Ou seja, quando eu voltei para Lisboa, eu tinha muitos amigos da faculdade, especialmente da faculdade, que estavam na área já. Estavam a fazer essencialmente publicidade. Mas a maior parte dos meus amigos que fazem publicidade são freelancers. Portanto, para recomendarem, especialmente para edição, não havia não havia ninguém editor mesmo que me pudesse recomendar. Os que eu tinha trabalhavam tipo com institucionais e cenas assim, um bocado mais também freela. Eu andei atrás de produtoras, recebi uma proposta exatamente para editar casamentos. Pronto, e andei a bater mal, o que é que eu vou fazer na minha vida, se calhar vou voltar para o Motion. Entretanto, o André já estava nas 7 quintas. O André chegou lindamente, não é? Chegou, mandou um e-mail para a Nebula, foi contratado, não sei o quê, blá blá blá, fez amigos. Pronto, já eu andei porque eu achei exatamente o contrário, eu achei que ia ser super fácil para mim a adaptação. Olha, eu sou portuguesa, tenho um portfólio, tenho um currículo, claro. Já tenho até longas metragens no meu currículo, quem é que não me vai chamar? Olha, ninguém me chamou. Fui tipo a 2 entrevistas na minha vida. O André foi a 300, tipo a 300 mesmo. Pronto, e para ele correu super bem, não sei o que mais. E entretanto eu andava ali na carga de trabalho, não sei o que mais. E apareceu-me então uma cena que eu achei que tinha a ver comigo, que era tipo account, que era tipo lidar com os clientes e tal, e não sei o que mais. E isso era uma coisa que eu já tinha começado a fazer com o André. Porquê? Porque o André, no final de 2017, no final de 2016, quando já tinha um portfólio até um pouco sólido, hoje em dia que a gente ri-se do portfólio dele naquela altura, mas pronto, naquela altura era um portfólio sólido, já tinha character, já tinha tipo cenas. Nós fizemos 3 projetos em que eu fiz account. Um para um cliente na Alemanha que só falava inglês, o André não falava uma palavra de inglês, portanto eu fazia toda a comunicação entre ele e o cliente. O segundo foi o High Bike, que por acaso desculpa, vou dar um contexto mesmo desta história porque esta história é muito engraçada. O High Bike é uma startup que veio até ao André, viu o portfólio e disse: "Uau, André, muito fixe, nós queremos que tu faças um vídeo." Não, nós não queremos que tu faças um vídeo, nós queremos que tu faças uma campanha de comunicação para o High Bike. Então tinha parte live action e tinha parte de vídeo. Só que, não, Sebastião, nós fizemos do zero. Nós fizemos storyboard, nós fizemos não sei o quê. Mas quem fazia o live action? Mandámos. Fomos nós que filmámos e editámos e fizemos pause e fizemos tudo. Depois tinha o explainer mesmo. Nós mandámos a um amigo nosso para fazer o guião, outro amigo nosso para fazer o design. Depois o André animou aquilo tudo e não sei o que mais. Aquilo foi grande sucesso para eles. Eles tipo, isto está espetacular. Bem, hoje em dia nós temos vergonha daquele trabalho. Mas estás a ver, foi um bocado aí, estás a ver, que eu já tinha um certo... Já estava do lado do André, já sabia o que é que ele estava a fazer, já falava com o cliente, não sei o que mais. E mandei um e-mail, então, para a Olga, a dizer, olha, não tenho um currículo exatamente nisto, mas eu já faço isto porque eu trabalho com o meu marido, que também é motion designer, e ele tem uns clientes e eu atendo os clientes dele e não sei o que mais. E para além disso tenho, percebo de After Effects, percebo de música, de som, percebo de um monte de coisas, claro, de audiovisual, já essa história toda audiovisual, também aqui no audiovisual, sim. E tal, e não sei o quê, e chamaram-me, e gostaram de mim, e fiquei. E foi uma grande escola, porque eu achava que percebia alguma coisa de alguma coisa e eu não percebia nada de nada, eu era muito, muito verde. E tive uma fase de adaptação, mas correu muito bem, estás a ver, porque eu realmente... tem uma coisa na minha personalidade que é muito fixe para um produtor. Não, que é o facto de eu ser uma pessoa de pessoa, estás a ver? Eu sou uma pessoa que gosta de pessoas, estás a ver? Ok.
E isso já é tipo 50%, estás a ver? Claro, claro. E isso é uma coisa que tipo, eu não treinei, isso é uma coisa que me é natural, que nasceu comigo, estás a ver? E acho que a parte de mudar o mundo vem um bocado disso, de ser uma pessoa que gosta de pessoas, então eu quero um mundo melhor para todos nós, né? Acho que é um bocado isso. Mas pronto, aquilo foi uma grande escola para mim, foi uma grande escola. E eles faziam 2D, 3D e fazem, acho que ainda fazem muito videomapping e coisas fora de formato, coisas físicas, né? Sim. O que também é uma área super interessante, super fixe, super nova, não é? super nova, super coisa. Realmente, pá, ou seja, foi uma mudança que eu acho que não foi muito pensada da minha parte, foi no sentido que eu precisava de um trabalho, o André já estava a se adaptar super bem, eu não estava, não sei o quê, e tal, e não sei o que mais, mas que, olha, eu acho que mais cedo ou mais tarde eu me ia tornar produtora de motion, que era o que também, quisesse. Também vai atrás, também tiveste um exato, pezinho nessa... e estás a ver, e depois acabou por acontecer, e eu acho que faz bué sentido, porque eu sou essa pessoa, e sou uma pessoa que gosta de falar com pessoas, e de chamar freelas, e de não sei o quê, não sei o que mais. E fixo o nome das... Olha, isso Sofia, peço desculpa, é verdade, não me lembrava do teu nome, é verdade. Tu eras loira na altura? Eu achava que tu eras loira, vê lá. Ok, tu eras loira, ok, estás a ver? Já foi há uns bons anos. Já foi há uns bons anos. Pronto, mas foi uma grande escola, foi bom para eu aprender a lidar com os clientes, com os freelas, com os diretores criativos, porque eu acho que uma parte essencial do meu trabalho é ser aquela cola entre todos, estás a ver, entre os freelas, o cliente, o diretor criativo, estar ali, estar a facilitar a produção, não é? Exatamente, a facilitar a comunicação entre eles, ou de estar a detalhar, ou de estar a fazer recaps, ou não sei mais. Felizmente o AI veio aí para nos ajudar com isso. Mas esse trabalho é muito menos, não é monótono que eu quero dizer, mas não é tão repetitivo, ou seja, é mais diverso. É a mesma coisa sempre, não é? Fazer essa cola, mas é diverso porque as pessoas são sempre diferentes, os projetos também um bocado diferentes, mas os clientes são diferentes. Essa cola, exatamente. Yeah. Ok, então, e essa escola depois deu-te quer dizer, a base para tu depois... Pronto, depois veio a pandemia. O Covid. Veio o Covid. Exato. E eu e o André ficámos tipo não sei, não me lembro quanto é que foi, mas pronto, o lockdown todo enfiado em casa e estávamos-nos a passar e pensámos tipo, pá, isto não pode ser na nossa vida, não sei o quê, pá, se a gente não dá para o interior, a gente consegue viver, pronto, essencialmente era com o salário do André, o dinheiro do André e eu fazer uns freelas de edição e tal, e esta era a nossa ideia. E fomos para o fundão. Pois sim, e fomos para o fundão. O que foi ótimo na pandemia, porque realmente nós pudemos passear, pudemos ir até ao topo da Serra da Gardunha, pudemos fazer um monte de coisa que vocês aqui em Lisboa não podiam. Pronto, foi muito fixe por causa disso e deu-nos espaço mental também, porque na altura apareceu então este outro rapaz com quem o André já trabalhava, o Holt, e a propor para abrirmos um estúdio. Aliás, inicialmente eram eles os dois. Eram eles os dois. Holandês. Ele é da África do Sul, mas mora na Alemanha. Está bem, desculpa, eu tinha ideia. Agora deve ter sido também imaginário. Holanda. Okay. Ele parece um bocado holandês. Podes dizer que ele é holandês. Ok, pronto. E com um nome esquisito destes. Eles os dois iam abrir um estúdio e não sei o que mais. E o André disse, olha, mas e porquê que não incluímos a Agatha? A Agatha é produtora, tipo, Yeah. E ele, olha, pode ser boa, e tal, não sei o que mais. Só que eu, quando entro nas coisas, entro sempre, tipo, visto a camisola, entro logo com os dois pés, epá, eu não sei fazer as coisas por metade, estás a ver? Então pronto. Então quando foi para a cartel, foi tipo, bora lá! Editámos um grande reel, não sei o quê, fizemos o site, nós próprios. Começou no fundão, vocês começaram... Começáramos no fundão, pá, primeiro era tipo, será que é uma boa ideia e tal, e não sei o quê. Pois. Pá, mas não sei porquê, nós... Epá, olha, sabes que mais? Olha, também não estamos aqui a anhá-las, tínhamos um bocado de tempo livre, o André não tinha, mas tinha eu e tal. Não sei o quê, olha, bora lá. Nós nesses anos estávamos a trabalhar bastante. Bastante. E foi quando ele começou a trabalhar com os estúdios internacionais. Pois. Então, nessa altura... A pandemia foi ótimo. Pronto. Mas sim. E então, entramos e abrimos a cartel.
Cartel é então o estúdio que eu abri com o André e com o Holt. O estúdio é remoto, nós abrimos no meio da pandemia, era mesmo para ser remoto. A nossa ideia era muito ir atrás do mercado alemão. Ah, sim? Por causa dele estar lá, a empresa está lá e tal, e não sei mais. Mas não aconteceu. Nós fizemos um vídeo para o mercado alemão, que é o Milka, que está bastante até lá, está no nosso portfólio, mas pá, não aconteceu. Acabou que estamos a fazer coisas para o UK e US, pronto, e algumas para o mercado europeu, mas alemão não vingou. Depois acabou que o André acabou por sair da Cartel, passado um ano. Passava um ano, sim. Eu tive a Alice e eu e o André, na realidade, tivemos a Alice, tivemos uns tempos fora da Cartel, porque pronto, precisámos de um bebê e tal, precisávamos de cuidar de um bebê. Claro. E quando ele voltou, ele já vinha com uma coisa de... Epá, que ele estava bem a pensar, tipo... se era a altura certa para ter um estúdio, porque ele estava a receber... Bem, claro, havia muito trabalho. E estava a ter muitos despedidos, e de estúdios grandes, e internacionais. E então ele estava a ter que dizer que não, estás a ver? Que é triste, ele estava a dizer que não a projetos tipo para a Google e cenas assim, estás a ver? E então ele ficou tipo, pá, eu acho que isto não é o passo certo, tipo, eu tenho que investir em mim e tal, e não sei o quê, e tipo, pá, a Cartel é incerta claro, naquela mas altura. parte, é normal. Nós tínhamos um ano de estúdio, estás a ver? Então era muito incerto. Então pronto, ele acabou por sair, eu fiquei com o Holt, entrou uma terceira parceira e cá estamos nós. Ora bem, exatamente, ótimo. E então, tu aqui nas competências da Cartel, no caso é Project Management, estratégia de marketing, social media, line producer, account management. É que é isso, eu na Cartel sou tipo, eu sou produtora, mas sou muito mais do que isso, mas realmente eu também estive a pensar um bocado nisso, tipo que porque eu faço tipo desde a pré-produção à entrega final, e eu faço antes da pré-produção, tipo, sou eu que faço os contratos, sou eu que faço tipo tudo o que seja licensing, sou eu que trato, então eu faço o topo, o do meio e o assistant também, tudo condensado em um. E também uma coisa boa e engraçada foi que quando nós abrimos a Cartel, o nosso primeiro projeto é o Shillington. Exato. Que foi o primeiro projeto. Eu gosto de contar esta história porque o Shillington aconteceu porque nós abrimos a Cartel, tínhamos o site feito e estávamos bem tipo, o que é que a gente vai fazer agora? E concorremos a um pitch. E era tipo numa plataforma, ok? E nós ganhámos aquele pitch. E nós ficámos com uma basófia, tipo, daqui até à China, porque ainda para mais era tipo um design school, estás a ver? Então, ficámos com uma basófia, nós achámos tipo, é agora que a gente vai conquistar o mundo e a gente vai se tornar a Buck, estás a ver? A Buck remota. Pronto. É assim, para o pessoal que não me conhece, isto era uma piada, ok? não há intenções em me tornar Buck. Mas é uma ótima referência, atenção. É uma ótima. Não, eu sei, mas é porque, esta cena da basófia não sei o que mais, é porque... Não, então, mas se a pessoa também está a fazer uma coisa, ao menos que seja para aquilo foi o que nos deu a garra, estás a ver? Tipo, nós pusemos uma coisa para o cliente gostou, aprovou-nos, não sei mais, aquilo não tinha dinheiro nenhum. Nós produzimos uma peça que hoje em dia ainda bate, estás a ver? Ainda está tipo... ainda recebemos likes no Vimeo, no Behance. É tipo, é bué de estranho. Não é bué de estranho, na realidade. Não é bué de estranho. Exatamente. Posso dizer assim? Também posso pôr depois... Tenho bué de orgulho deste projeto. Que bom. Mas vocês viram o anúncio? Fizemos um pitch e ganhámos. E eu acho que isto foi mais... é isso, é tipo... Isto era tipo o nosso manifesto. Era um manifesto para eles, mas era o nosso também, estás a ver? Tipo, nós fazemos isto.
Estás a ver? Então foi tipo bué da bang, estás a ver? E o nosso primeiro ano foi também muito bom na cartela. Ou seja, nós não ganhámos muito dinheiro, mas fizemos bom trabalho. Ok. E pronto, tínhamos assim prospeção, estás a ver? E tipo, no final do primeiro ano de trabalho, nós ganhámos o Milka. E foi tipo, exato, uau, olha, nós estamos aqui, estás a ver, tipo isto... No final deste primeiro trabalho, ficam com o Milka? No final do nosso primeiro ano, nós ganhámos o Milka. Primeiro ano, ok. Foi tipo assim, foi tipo, what? Fixe. Nós daqui é para o céu. Para o céu? Para o universo, para lá da Buck. Estás a... para lá da Buck, é Buck? Qual Buck? Quem é Buck? Quem é Buck? Exatamente. Né? Pronto. Ok. Pronto. Muito bem, olha, eu acho que eu agora gostava de entrar então aqui agora na parte dos assuntos diversos, não é? Que eu chamo aqui de assuntos diversos, e que começa por o pedido de uma contribuição com a opinião acerca da IA, Inteligência Artificial. Mas antes da opinião, há aí um jogo que nós fazemos que é os memes, exatamente. Tu dizes bem memes, eu estou atento. Ai, adoro. E portanto, escolhes aí um que represente como é que tu te sentes em relação à matéria. É assim, e eu sou esta, atenção. Mas estás com a quem sabe que é isso que vai acontecer, exatamente. Mas atenção, porque isto para mim é AI. A AI vai auto-burn. Pois, auto-burn, exatamente. Pronto, então é assim. Mas não foste tu que usaste a AI nesse... É que essa menina está com ar, foi ela que... Ok, muito bem. Então, por acaso, estive a ouvir a entrevista do Mário Domingos e eu não concordo inteiramente com ele. E vou-te já dizer porquê. Porque eu acho que a criatividade é uma coisa que não vai ser substituída pelo AI. Porque o AI, os Large Language Models e todas essas coisas vivem de predições e coisas que são zeros e uns e que são... Mas eu e tu sabemos que a soma das partes, o todo é maior do que a soma das partes, assim é que é. Sim. Percebes? E eu acho que é isso. Ou seja, um AI consegue fazer uma coisa até boeda bonita ou boeda não sei o que mais... Mas se não tiver um moral, se não tiver uma razão para fazer aquilo... Mas, por acaso... se não tiver um pensamento por trás, nós só estamos a fazer por fazer. É como eu filmar... Como eu meter aqui um vídeo e filmar os meus pés, estás a ver? Pois. Ok, também posso fazer isso. Tipo, qual é o interesse? Não sei. Pois. Estás a ver? É a mesma coisa para o AI. Eu acho que o AI pode-nos talvez substituir... na parte técnica, mas a outra parte, de contar uma história. Claro, a reflexão. Não, isso acho muito difícil. Muito difícil. Eu também acho, mas por acaso tenho ideia na conversa do Mário dele até referir que o AI eventualmente depois quer dizer, já não é a criatividade humana que está, quando tu utilizas o AI, não é, deixa a determinado ponto de ser a criatividade humana, mas passa a ser a criatividade do AI. Porque ele te condiciona nas escolhas. Yeah. E portanto, logo aí, tu escreves uma coisa e aparece o resultado. Logo aí ele começa logo a condicionar o teu pensamento crítico, porque ele já está a oferecer aquilo, já está a limitar. Portanto, tu vais partir dali, daquilo que for o que o AI... Essa era até a preocupação dele, no sentido em que as pessoas comecem, ou seja, que isto passa a ser um bocado a norma, não é? Deixa de haver o pensamento crítico, passa a haver esta forma, portanto... É mas assim, eu acho que ele entendia eu não tenho dúvidas que há clientes que, mais cedo ou mais tarde, vão produzir vídeos completamente feitos em AI. Eu não tenho dúvidas disso. Também. Atenção, mas eu acho que não é isto que eu estou a dizer. Eu não estou a dizer isso. Eu só estou a dizer que um papel de um diretor criativo ou de um produtor, e eu considero-me a mim produtora criativa, por simplesmente pela razão que eu dou inputs criativos também, estás a ver? Não dou muitos, e não dou à frente do cliente. São sempre internos, mas porquê? Porque eu tenho uma boa base disso, porque eu sei editar, eu sei sobre ritmo, eu sei sobre olhar, eu sei sobre composição, eu sei sobre... Todas essas coisas eu busquei de outra forma, estás a ver? Claro. Eu não vim... É assim, eu acho que a animação, quando entrou na minha vida, não deixou, tipo, para mim, eu vejo a animação dentro da minha vida, dá-me um enorme prazer trabalhar com a animação, estás a ver? Tipo, com motion graphics em específico. Pois sim, ok. A animação, às vezes, podemos estar aqui a pensar cartoons e tal, não é bem isso, nunca fiz. Sim. Se calhar até daria algum prazer, não sei.
Mas motion graphics, sim, dá-me bué prazer porque, exatamente como no cinema, em que não é só uma camada, são várias, o motion graphics é exatamente assim, estás a ver? E então, aquilo que eu gosto no cinema é aquilo que eu gosto no motion graphics, que é a capacidade de tu contares uma história de 300 mil maneiras diferentes. Pois claro, no motion design é brutal. É infinito. Pois sim. E no cinema também. Não, é? claro. O mesmo filme pode ser feito sob perspectivas completamente diferentes. Claro. O mesmo sinopse, se tu deres a mesma sinopse para 2 realizadores, eles vão fazer 2 filmes diferentes. Claro, diferentes. Sim. Então é isso que eu também gosto, que é uma tradução literal para o motion design, que é 2 diretores criativos dificilmente vão pensar a mesma solução para aquilo. Eu depois... Algumas coisas aconteceram, tipo, eu fui crescendo, amadurecendo. Entretanto, esta conversa, que já vai longa, é porque se debate em 15 anos da minha vida, não é? Eu já saí da faculdade há mais de 15 anos. E, portanto, já fiz muitas coisas. Aliás, o que é que eu não fiz? Pois. O que é que eu não fiz? Uma viagenzinha que está aí, de certeza, marcada. Já tem várias. Já está, ok. Várias. Tem várias na minha bucket list, mas tem outras. Eu nunca editei uma longa-metragem, mas também não faço questão. Não faço questão. Mas já editei uma curta-metragem. Tenho aqui duas. Já está. Tenho aqui, quer dizer, já não sei se já não tocámos, tenho aqui duas. O Teu Sapato e Cenas de uma Vida Amorosa. Cenas de uma Vida Amorosa, exatamente. Editei com o meu amigo que é realizador. Ok. Até ganhei um prémio de edição e tudo. Depois estavam no IMDb. Sim, mas acho que estava lá referido. Pronto. Ótimo. E mandei uns bitites na outra curta dele e tal, e não sei o quê. Curiosamente foi editada por uma pessoa que eu fui assistente na Cinemat. Olha, diz-me uma coisa. Agora, eu gostava de perguntar, entramos aqui nesta fase de algumas recomendações. Sim. E eu vou pedir-te uma direta, porque que é mais simples. Uma vez que tu estás nesta posição de produtora e de people management e project manager e não sei o quê, portanto contratas e vais à procura de pessoas. O que é que tu, quer dizer, agora para a malta que nos está aqui a ouvir, os júniores, estás a ver? Ou até mesmo não júniores, pessoas que já estão no mercado, estão à procura, ou sei lá, o que é que tu achas que é uma coisa, uma forma... O que é que te faz escolher entre uma pessoa ou outra? Pronto. Percebes assim? Se conseguires sucintamente, mais ou menos. Há variáveis, claro. Mas posso dizer que dos sítios onde eu mais vou para recursos de pessoas é o Behance. Boa. Então, uma sugestão que eu faço que é mais um motion, não é? Fazerem Behances completos, onde tem créditos das pessoas, o que é que cada pessoa fez às vezes, ou então, se for só tua coisa, dizeres exatamente o que é que fizeste em cada projeto e tal, e não sei o quê, isso ajuda bué. Ok, uma pequena descrição no projeto a dizer eu fui responsável de fazer esta parte. Fiz isto, fiz o design, ou fiz só não sei o quê, ou fiz shot tal e tal, está aqui uns breakdowns. E se tu tiveres, por exemplo, se a pessoa partilhar, por exemplo, um desafio que tenha tido no projeto, é útil ou não? Porque mostra mais sobre o conhecimento do projeto, ou não? Depende imenso, porque se essa pessoa estiver numa coisa que está a fazer diretamente com o cliente, é uma coisa. Outra coisa é ela ter uma capacidade de... Eu não preciso que essa pessoa... É assim, eu tenho maneiras de resolver problemas, estás a ver? Ok. Não, o que eu quero dizer até para perceber... Às vezes, sei lá, eu em entrevistas perguntavam-me o que é que tu preferes fazer, isto ou isto? E eu percebia que aquela pergunta... Eles queriam, quer dizer, eles como eram também riggers, ou seja, o que for, a minha resposta ia mostrar-lhes se eu sabia ou não o que é que sobre a matéria, não é? Ok. Por isso é que eu pergunto, se às tantas, como tu propuseste uma descrição, ou escrever, ou fiz isto, ou fiz aquilo, ou não sei o quê, se ela tem que ser muito elaborada, não, nada elaborada, tipo, só mais dizer exatamente o que é que tu fizeste, que é para nós conseguirmos avaliar a qualidade de trabalho. Perfeito, ok. Pronto, Behance e Instagram seriam os meus top 2. Eu uso o Instagram, mas tenho que dizer que mais o Behance. E eu acho o Behance uma ótima ferramenta porque pode escrever muito, pode escrever à vontade, escrevam. Eu aconselho também ter sempre o portfólio atualizado. Tudo o que seja coisas que vocês tenham
podem ter feito num fim de semana, podem ter feito numa hora com um amigo, não interessa. Se vocês têm orgulho e querem fazer aquele tipo de trabalho e está fixe, metam num portfólio. Tentem explicar porque é que fizeram aquilo, porque é que tomaram as decisões que tomaram. Isso, exato, okay. Porque, tal como no vinho, o gosto do vinho é feito por uma data de decisões que foram tomadas pela garrafeira e pelo enólogo, não é? No motion design também. Okay. Há uma data de razões que nós desconhecemos. Porque é que fizeste assim e não assado? Tipo, pois. Pá, se quiser explicar ali um bocado melhor, ou tipo, numa coisa que seja mais interessante ou mais complexa de não sei o quê, pá, esse tipo de informações são sempre muito bem-vindas, porque mostram a outra parte, né? A parte de reflexão, de pensamento e de solução, de como solucionar as coisas e tal, que é muito fixe. Que o AI não sabe. Que o AI não sabe, de certeza absoluta. E vou-te dizer outra coisa, o AI tem que se ter muito cuidado, porque o AI, em termos legais, é unknown waters at this point. Completamente. Neste momento, e eventualmente será unknown waters. Editado, não é? Portanto, exceto se o vosso cliente vier para vocês e disser quero um vídeo em AI e eu responsabilizo-me por qualquer questão legal, e isto já vem da parte da produtora executiva, né? Tipo, pá, eu tirando um caso em que o cliente me diz isto especificamente, que curiosamente aconteceu. Ok. O último vídeo que eu fiz com o André, nós tivemos um cliente, porque o vídeo é sobre AI, sobre a implementação da AI na ferramenta deles. E eles disseram-nos, nós queremos AI, nós queremos generated AI visuals. E eu disse, muito bem, mas atenção que eu estava a falar diretamente com o cliente, né? Eu disse, ok, mas primeiro, eu vou precisar de um enterprise account. E eles, pois, mas é que por causa lá dos sítios, dos lugares, eles não tinham acesso ao Google, aparentemente o Google Workflow dentro do... É o VEO, mas tens que utilizar o Ultra Vertex, sim, claro, acho que é o Ultra Vertex, que é o único que faz o VEO sem a marca d'água. Claro. Mas caso não saibas, ele tem uma marca d'água interna. Ele tem uma metadata a dizer que aquilo foi feito em janeiro. Porque tem que ter, porque depois as plataformas onde aquilo passa têm que saber que aquilo tem metadata, claro. Que aquilo é feito em IA. Mas a questão do AI é que, por exemplo... E aí começa a regulação. Mas há imensos problemas. Porque, por exemplo, mesmo que tu queiras, tipo... eu quero fazer um volante. Quero fazer uma cadeira. Uhum. Essa cadeira pode estar sobre direito de autor. Claro. O Milka, por exemplo, nós tínhamos uma cena em que o Milka, que foi esse projeto da Cartel, nós tivemos uma cena em que o rapaz dizia que gostava muito do Michael Jackson quando era jovem e nós tínhamos que o ilustrar e animar ele a dançar Michael Jackson, mas nós não podíamos usar nenhum passo de dança do Michael Jackson porque ele está copyrighted. Sabias disso? Não, fazia ideia. Também não sabia. O Moonwalk, imagina, é copyrighted. Quão bizarro é isso? Não me admira, não é? Não é aquela, então, mas é esta a minha questão, que é tipo, tu achas que pessoas que têm um poder tão grande como Michael Jackson, que existe um copyright de não poder sequer reproduzir para fins comerciais não sei o quê, e tu achas que, por exemplo, vai haver cinema, tipo, que vão clonar a cara do Tom Hanks? Não, mas eu acho que não, atenção, acho que não. Eu acho que o mundo vai ser bué triste se isso acontecer também. Eu espero, aliás, isso. Vai ser bué triste. Eu quero que humanos façam filmes, eu quero que humanos contem histórias de humanos e eu quero que haja sempre criatividade humana no meio das coisas, porque o nosso cérebro é mega espetacular. Pode-se que cientificamente se traga uma peça, seja o que for. Tenho várias. Let's go. Tenho várias. Então, eu acho que eu vou começar com uma parte. São 3, mas vem em sequência. E depois vem mais 3 em sequência, está bem? Ok. Que é, pronto, como eu te dei o contexto, os meus pais... Rapid.
Exato. Os meus pais nunca foram da área criativa e não sei o que, não sei o que mais, mas quando eu era miúda, eu gostava muito destes livros da eu tenho ideia disso, sim. Do Pedrito e o Coelho. Ela já fez até eles já fizeram um filme do Pedrito e o Coelho, é muito giro. Live action, por acaso, é live action e 3D realista, mas eu adorava estes livros. Pronto, também tenho ideia de ter isto. É muito engraçado porque quase todas pronto, tem uma coisa muito gira que é tipo as figuras humanas serem animais, pronto, mas se tu fores a ver todas as coisas dele têm imenso movimento, todas as ilustrações dela têm imenso movimento. E então, não sei se era por isso, se por outras razões, mas sabes, tipo, havia aqui uma outra, esta vontade de ver aquilo a mexer. E eu sempre gostei imenso dos filmes da Disney e depois da Pixar e depois quando entrei para cinema vi muitos clássicos e também houve uma altura na minha adolescência que vi muitos filmes, aí já estamos a falar de filmes que os meus pais não mostravam porque não eram apropriados para a minha idade, já tinha 15 e tal, mas pá, tipo o Pulp Fiction e tal, né? Não é propriamente um filme que tu vês com os teus pais. Mas eu lembro-me da minha mãe me levar ver o Mulholland Drive do David Lynch, estás a ver? Então, tipo, eu acho que isso também teve uma certa influência. Claro. Tipo, ela ter uma grande abertura, especialmente em relação ao cinema. Claro. Mas pronto, que tinha estas coisas e que os meus pais sempre foram ávidos leitores e que também nos incutiram imenso de ler e de não sei o que, não sei o que mais, e que eu tinha imensos deste tipo de livros quando era criança, e este inclusive dá para ver que é meu porque tem Ágata está lá escrito, é verdade. E eu que escrevi. Pronto. E depois, este já é um que eu comprei depois da faculdade, que é do Holland Barthes, que é sobre fotografia, na realidade, é sobre fotografia. Ele é um gajo teórico, mas fala sobre fotografia sobre várias perspectivas, inclusive sobre o facto do movimento, né, ou da ausência dele. E é um livro encantador e muito fixe de ler, fácil de ler, mas que, ou seja, eu acho que também me encontrei aqui um bocado de me encontrar nos livros, estás a ver? De ter sempre aqui um apoio e que era muito incentivada em minha casa, de ler e não sei o quê. Cinema também. Certo. Sim, o meu pai é mais para as cowboyadas e tal. E depois o Oliver Jeffers, que é o meu ilustrador favorito de hoje em dia, que conheci por causa da Alice, por causa da minha filha. Então eu adoro este gajo, eu não sei exatamente porquê, mas eu adoro as coisas dele, são bué das giras, bué coloridas, também cheias de movimento. Eita. E descobri que fizeram um teaser para este, não sei se vão fazer uma série ou se vão não sei o que mais, curiosamente fizeram em 3D e eu achei que isto animado em 2D ia ficar incrível. Ia ficar incrível. Em 3D com o mesmo look também é capaz de ser. Não, está muito giro. Depois se quiseres mando-te o link. Okay. Mas adoro e então é a minha renascença. Ou seja, agora contra o Pedrito. Voltar a estes livros, exatamente. Contra o Pedrito, mas também às vezes compro livros do Oliver Jeffers, não a pensar na Alice, mas porque eu gosto de olhar as ilustrações. Mas é um 2 em 1, depois mostras. E então... isto era a razão, eu queria adoro livros. Boa! Obrigado. A razão era que eu queria trazer livros que não fossem o Animator Survival Skill. Lindamente. Toda a gente tem, eu tenho um lá em casa também. Pronto, e depois tenho então esta tive que ir buscar. Não sei bem onde é que eu fui buscar a um sítio, estava escondida. Que são Computer Arts. Lembras-te desta... Não. Vocês não são dessa altura, não é? Pois é. Mas eu não tenho esta... Tu também não? Então, isto era tipo o Holy Grail, a Bíblia, dos motion designers. Isto é design, mas também tem Photoshop e tem outras cenas. Mas isto estava onde? Cá em Portugal ou no Brasil? Era bem difícil de encontrar. Esta eu comprei cá.
Acho que era numa papelaria que havia nos restauradores, que era a única que vendia. Era bem difícil de encontrar. Eu lembro que houve uma vez que fui a Londres e comprei uma em Londres. Não sei se foi essa. Ainda pinta. Mas queria-te mostrar que, ou seja, esta revista é de 2009. Era numa altura em que eu estava focada em cinema, mas eu comprava estas revistas. Pois, vê lá. E do outro lado do oceano, o André comprava as computer arts também. Sério? E então quando a gente se juntou, isto foi o tipo de coisas que veio nas caixas. Que giro. Quando vem coisa. Então esta é de 2008, essa é de 2009, mas pronto, mostra que nós os dois, somehow, estávamos aqui interessados já por pelos photoshops da vida e por design e por não sei o que mais e não sei o quê. E, curiosamente, esta revista, que também é uma Computer Arts, a Computer Arts já não existe, só para dar aqui um contexto, a Computer Arts já não existe, mas era uma revista de referência nessa altura. Isto é Brasil, pois cá está. Esta é brasileira. E aqui não tem, deve ser. Esta era europeia. Europeia, exato. E esta, se eu não estou em erro, comprámos os dois juntos. Esta já é 2018. Talvez seja esta que a gente comprou em Londres, não sei. Não me lembro. How to build a multi... Engraçado, não é? Mas curiosamente isto fazia imenso sentido para o André na altura, porque ele já era profissional do motion, já era freelancer e tudo mais. Mas a razão que eu estou a mostrar esta foi porque, então, duas computer arts, compradas mais ou menos na mesma altura, em dois lados do oceano. Mas a razão que eu estou a mostrar que esta computer arts foi porque, quando eu e o André nos mudámos, porque, entretanto, nós mudámos do Fundão de volta para Lisboa, quando tivemos a Alice, eu reparei numa coisa bem engraçada, que é a Shillington fez um anúncio na computer arts. Então, pronto, é tipo... é engraçado, tipo, nós comprámos esta coisa, nós não fazíamos nunca tínhamos ouvido falar da Shillington, na realidade só sabemos que a Shillington existe porque fizemos um vídeo para eles, estás a ver, e depois passado bué de tempo, do Shillington já existir, um dia estava com esta revista na mão e eu, mas a revista compraram antes. Compramos antes, isto é 2018, nós não tínhamos o cartel, não tínhamos a Alice, não tínhamos nada. Sim, claro. Sabes? Upgrade yourself, muito bom. Mas estás a ver? Tem graça, porque ainda cima é como How to Build a Truly Multi-Chamber Studio, e pronto, tem aqui o coisa. Ganda pinta, sim senhora. Olha, mas excelente maneira de terminar com esta história assim, também romântica, aqui à mistura das revistas, mas também com o projeto. Esta conversa, eu acho, faz mesmo o rap como se... Foi assim, um nozinho assim. Um nozinho, exatamente. Portanto, olha obrigada, Cristiano. Obrigada por me convidares, foi ótimo. Nada, foi muito giro. Gostei muito de conhecer o teu percurso e é diversificado, hein? É mesmo. E vamos ver agora para onde é que diversifica ainda mais. É? Vamos a isso, vamos a ele. Beijinhos.